E vamos então ao tema de fundo desta edição. Vamos olhar para um aspecto que tem que ver com a eficiência no nosso mercado. E quando falamos neste aspecto da eficiência no mercado moçambicano, ressalta logo o aspecto de que o Estado é um dos principais demandadores de bens e serviços junto do setor privado, o que faz com que a contratação pública constitua um importante desafio para o dinamismo da economia, a fluidez e a circulação do dinheiro no mercado moçambicano. Daí que a medida 12 do pacote de medidas de aceleração econômicas procurou abordar precisamente este aspecto, reformando a contratação pública. Vamos desenvolver este aspecto com a diretora nacional do Património do Estado, a doutora Albertina Fruquia. Boa noite, bem-vinda ao Semanário Econômico. Conforme referia, o PAI procurou transformar ou melhorar a contratação pública. Este aspecto, nesta altura, está conseguido? A nossa contratação pública está feita de forma mais eficiente, transparente e íntegra e de tal forma que haja maior impacto junto dos provedores de bens e serviços ao Estado? Muito obrigada. Permita-me antes cumprimentar os telespectadores do programa Semanário Econômico e agradecer a oportunidade que nos dão para falar do processo de contratação pública e mais concretamente no âmbito da medida 12. O processo de contratação pública passou por um processo de revisão que tomou em consideração um dos pressupostos estabelecidos no PAI, que é o de estimular a produção local e de proceder à aquisição de bens em grande escala pelo Estado a nível local. Definidas as medidas e divulgado pelo chefe do Estado aquilo que é o pacote das medidas, iniciou um processo de auscultação com vista a ver de diferentes intervenientes deste processo quais são os principais desafios, o que é que podia se melhorar com vista a tornar a contratação mais célere, eficiente, eficaz, o que resultou na revisão do regulamento que estava anteriormente a vigorar. Foi aprovado em dezembro de 2022 o Decreto 79/2022 de 30 de dezembro, que começou a vigorar no dia 31 de março de 2023. Um dos objetivos era o de incrementar as margens de preferência, com vista a permitir maior participação dos concorrentes nacionais, fomentar a produção local, com vista a permitir maior oferta de mercado para bens e serviços que são produzidos a nível do país para os diferentes órgãos e instituições do Estado, mas também criar alguma proteção para as micro e pequenas empresas. Foi introduzido pelo novo regulamento o princípio da subcontratação naqueles concursos de empreitadas de obras públicas que o valor é superior a 100 milhões de meticais. O regulamento que está atualmente a vigorar também estabelece a prerrogativa das instituições lançarem concursos em que são elegíveis a participar apenas concorrentes nacionais. Então, nós entendemos que por via da legislação foi possível acautelar e criar janelas para maior participação dos concorrentes nacionais e também prestação dos produtos que são feitos a nível do nosso país. Voltando ainda para um momento anterior à medida, para depois percebermos melhor o seu alcance e o impacto que é possível perceber-se nesta altura, quais são os maiores problemas do ponto de vista do Ministério da Economia e Finanças? O que é que a instituição admite, reconhece como problemas enfrentados pela contratação pública em Moçambique? Eu diria que são desafios. O processo de contratação pública é dinâmico e vai conhecendo várias realidades à medida em que nós vamos implementando, e também pelos processos de auscultação tem-nos permitido captar algumas nuances deste processo e com a revisão é possível melhorar. Em termos de desafios, identifico a questão de fundo, a capacidade técnica. E quando falo da capacidade técnica,
não só por parte do setor público, mas também do setor privado, que são intervenientes neste processo. Em que termos é que se manifesta essa incapacidade técnica? Não me refiro à incapacidade, mas eu referia-me à melhor preparação técnica, daí que falava da capacidade técnica. A equipa técnica que instrui os processos de contratação a nível dos órgãos e instituições do Estado deve ter domínio da legislação, deve conhecer quais são os procedimentos e deve cumprir com o que está previsto à luz da legislação. Por parte do setor privado, também há necessidade de conhecer e dominar e maior preparação da equipa que vai preparar as propostas em função do que as instituições solicitam junto do mercado. E de que forma é que o PAI endereçou esses problemas, atacou esses desafios que esteve aqui a mencionar? De forma concreta, que transformação é que o PAI proporcionou nesse sentido? O PAI abriu espaço para nós revisitarmos a legislação que está em vigor e trazer matérias que possam incrementar, como dizia anteriormente, a produção local e maior participação dos nossos concorrentes a nível do país. Existem margens de preferências que foram incrementadas para bens e serviços, passou para 20%, para empresárias de obras públicas 15%, o que significa um salto significativo. E mesmo em relação ao produto que é localmente produzido, houve um incremento, para além daqueles que são totalmente ou produzidos na íntegra a nível do nosso país, considera-se também aqueles que são processados ou transformados, mas devem ter uma margem de pelo menos 30% no mínimo de incorporação de fatores nacionais. Em termos de serviços, a massa salarial dos colaboradores de uma empresa deve ser no mínimo de 60% dos colaboradores nacionais. Então, tudo isto tem a ver com balizas que se pretende estabelecer. O PAI tem um período de vigência de 2 anos, o seu futuro é outro debate. Todavia, desde que esta medida foi introduzida e começou a ser implementada efetivamente, do ponto de vista da Direção Nacional do Património do Estado, já consegue ter algum tipo de resultado do ponto de vista de impacto que a medida está a ter? Em termos de impactos, só o facto da legislação permitir publicar a título gratuito no portal a informação referente aos anúncios de concursos, adjudicações, informação pertinente sobre as contratações, por aí já faz toda a diferença. Há ou não uma maior participação das empresas nacionais nos concursos? O objetivo é mesmo permitir maior aderência, maior participação. Está-se a verificar isso? Nós entendemos que precisamos de continuar a monitorar para fazer esta avaliação, o antes e depois. Precisamos de consolidar a informação que temos em posse. O decreto começou a vigorar no dia 31 de março de 2023, então já temos alguma informação, mas há necessidade de consolidarmos. Mas nós entendemos de uma avaliação preliminar que houve ganhos, sim, e queremos continuar a trabalhar no sentido de ampliar o leque de participantes, a questão da competitividade, transparência, e também houve uma reforma no âmbito do PAI, que é a aprovação da estratégia da contratação pública eletrônica. Queremos sair do processo manual para o processo eletrônico, viajar para as plataformas. Já iniciamos, estamos a 26% da operacionalização, mas queremos trazer a parte remanescente para as plataformas eletrônicas com vista a criar ou alcançar um dos resultados que se pretende com o PAI. Fez referência aqui à oportunidade que se amplia de preferência de contratação para as empresas locais. Eu gostava de ir um pouco mais a fundo nesta questão, mesmo porque esta tem sido uma reclamação por parte das empresas, do setor privado, que não estão a ter o melhor tratamento e até participam em determinados concursos em condições desiguais com empresas eventualmente estrangeiras que tenham um outro tipo de arcabouço por detrás de si e que acaba culminando na não preferência das empresas nacionais. Do ponto de vista do conteúdo local, o que é que esta reforma efetivamente traz
para as empresas, em benefício das empresas nacionais? Traz muitos benefícios. Para além da margem de preferência que foi incrementada a percentagem para ampliar o leque de participação de micro, pequenas e médias empresas, de concorrentes nacionais e também permitir dar a oportunidade de apresentarem serviços para o Estado, há necessidade de clarificar que a aplicação de margem de preferências significa observância das regras para a contratação pública. Existem requisitos, existem especificidades e existem cadernos de encargos que devem ser observados para que os concorrentes possam ser elegíveis a participar. O concorrente nacional já está protegido por estas margens de preferência e não participa de forma nenhuma em pé de igualdade. Agora, é necessário que observe as regras do concurso. Sendo cumprido o que foi estabelecido para um determinado concurso, e se o concorrente nacional tem vantagem em comparação ao concorrente nacional, aí aplica-se a margem de preferência, exatamente para proteger o concorrente nacional. Em termos de requisitos de qualificação, o concorrente estrangeiro deve reunir na íntegra o que são procedimentos exigidos para o concorrente nacional. E para além de observar os requisitos estabelecidos para o concorrente nacional, deve ainda apresentar documentos equivalentes no seu país que comprova a quitação, que está bem com a segurança social e até que tem experiência e não se encontra em situação de falência. Portanto, são informações adicionais que se traz para o concorrente estrangeiro, que é completamente diferente do nacional. E mais ainda, em relação aos nacionais, para além de modalidades específicas que já privilegiam as micro, pequenas e médias empresas, que estão previstas à luz da legislação, há modalidades que nem precisa apresentar garantia provisória. Isso já é uma grande vantagem. Aquela declaração que fiz referência é válida para determinados concursos, acima de 10 milhões de meticais, tratando-se de empreitadas, acima de 7 milhões de meticais, tratando-se de bens e serviços. Mas pelo volume de concursos que são lançados, direcionados para micro, pequenas e médias empresas, nem chegamos lá. E não precisa de apresentar garantia provisória, que entendemos que acaba sendo oneroso até para os concorrentes participar. O que precisamos é conhecer a legislação, como eu fazia referência, a necessidade de disseminar, divulgar, encontrarmos as janelas e alternativas que já estão estabelecidas, que não são poucas, e privilegiam até a participação de concorrentes nacionais em concursos só para os nacionais. Então, temos é que implementar o que está previsto à luz da legislação. Tendo em conta toda esta questão que também esteve por detrás desta medida, até que ponto é que esta reforma terá impacto, por exemplo, na redução do nível de dívidas que o Estado acumula com as empresas? Como é que contribui para esta situação? Como sabe, o setor privado tem estado a reclamar, o Estado tem ficado com elevadas dívidas, que cria também constrangimento às empresas. Por via desta medida, há algum contributo, algum impacto na redução? O regulamento já estabelece e voltou a reforçar, porque já estava até na anterior legislação, mas nesta vem mais reforçada ainda, a condição para uma instituição lançar um concurso ou fazer a contratação é a disponibilidade orçamental. Quando vai instruir o respectivo processo administrativo, deve ter a confirmação do cabimento orçamental. E não só por escrito, é preciso que essa informação seja extraída do ICISTAV, que é a nossa plataforma de administração financeira do Estado. O segundo ato que se exige a confirmação de disponibilidade é após a adjudicação. Antes de celebrar o contrato, a instituição deve voltar a ver a sua tabela orçamental e certificar-se que tem disponibilidade orçamental que vai garantir a cobertura daquela despesa. E no âmbito da execução do respectivo contrato, aí é a gestão do contrato, havendo necessidade de adendas, fazer revisão de preços, há também necessidade de confirmar a existência de disponibilidade orçamental. Portanto, são pressupostos que visam acautelar que a instituição vá ao mercado sem ter a componente orçamental que vai garantir... Dado que esta situação prevalece do acúmulo de dívidas, significa que as instituições do Estado não estão a cumprir com esses procedimentos, designadamente da verificação da disponibilidade orçamental a vários níveis,
incluindo até ao nível da execução do próprio contrato. Se estão a cumprir ou não, para eu ter a certeza ou certificar-me, eu preciso de aferir e ver até que ponto está a ser implementado ou não. O facto é que as regras estão lá, o PAI permitiu aprimorar e consolidar. O que nós temos que fazer é garantir a operacionalização como responsáveis e gestores no âmbito da administração pública e mais ainda aliada à administração financeira do Estado. Doutora Albertina, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e nos ajudar a perceber o estágio da contratação pública, sobretudo as oportunidades que estão a ser abertas para que, de forma cada vez mais íntegra, transparente e competitiva, as nossas empresas possam prover bens e serviços ao Estado. Muito obrigada. Ficamos por aqui relativamente a este tema de fundo. É momento agora de fazermos uma breve pausa, retomamos o programa logo a seguir.